Olá pessoal, tudo bem? A paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima. Bom, venho nesse momento, nesse sábado, estou gravando aqui com vocês, esse sábado, para refletir, fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus, sobre os dias de hoje, sobre tudo aquilo que estamos vivenciando, estamos presenciando. Bom, quero trazer aqui a vocês uma palavra extremamente necessária que nos faz refletir muito. A palavra de Deus sempre nos faz refletir, porque a palavra de Deus serve para sustentar a nossa alma e para também abrir os caminhos, também para que a gente possa ter o entendimento do Senhor, o discernimento do Espírito Santo. A palavra de Deus serve para orientar a nossa vida. Está tudo aqui. A palavra de Deus está tudo aqui, para orientar os nossos caminhos. É claro que precisamos ir à igreja, é claro que precisamos receber o pão descido do céu, É claro que precisamos, você que é católico assim como eu, receber a Eucaristia em nosso coração e diante de Deus confessar os nossos pecados, é claro. E precisamos nos alimentar também da palavra de Deus, precisamos nos sustentar na oração, que muitas vezes eu e você deixamos de lado a intimidade com Deus. Porque somos falhos, porque somos pequenos, porque somos muitas vezes orgulhosos e precisamos admitir diante do Senhor que somos falhos, que somos miseráveis, que somos pequenos. Porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele não podemos ir a lugar algum. E precisamos ter esse entendimento. E deixar a prepotência de lado, deixar o orgulho de lado, deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus e entender que precisamos sim dEle. Precisamos do ensinamento dEle. Abrir o nosso coração para entendermos cada dia o que Jesus quer de nós, o que Deus quer de nós, o que Deus quer da nossa vida. Devemos pedir todo dia, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor, diante dessa situação, muitas vezes que você está vivendo. O que o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que eu aja. Mas muitas vezes Deus vai ficar em silêncio e também muitas vezes Ele vai te mostrar o caminho. Mas tenha certeza que Ele está contigo e Ele sempre vai te responder. Mesmo no silêncio Ele te responde. Porque Ele diz assim, no silêncio Ele quer dizer o quê? Ele quer dizer, calma, tenha paciência, eu estou contigo. Se acalma, fique em silêncio. Porque Deus se agrada quando a gente reconhece que a gente é muito pequeno. Deus se agrada quando a gente reconhece que a gente precisa buscá-lo, amá-lo livremente. E buscar na oração a força que alimenta a nossa vida, a nossa alma, primeiramente. Por quê? Porque Ele é o centro das nossas vidas. Ele sustenta. Ele preenche o nosso vazio, Ele cura as feridas do nosso coração, porque todos nós temos feridas e precisamos de cura. Ah, mas eu sofri mais. Não, não é assim. Não. Diante de Deus, Ele conhece a sua ferida. Mas não se rebaixe por conta das suas feridas, por conta dos seus traumas. Não foque somente nas coisas negativas, mas foque naquilo que realmente importa, que é nosso Senhor Jesus. Porque Ele já morreu por nós, Ele já se sacrificou por nós. Mas nós precisamos escolher a Ele todo dia, escolher Jesus. Renunciar àquilo que não nos faz bem, renunciar àquilo que nos afasta dele. Porque Ele já morreu por nós, Ele já se entregou por nós para a nossa salvação. Mas nós precisamos buscá-lo, buscar a salvação.
encarar a vida como de fato ela é. Porque há desconforto e na vida sempre vai ser sempre assim, sempre vai ter lutas, vão ter desconfortos, questionamentos, dificuldades. Mas a nossa paz, a nossa segurança, a nossa confiança não deve estar nas coisas do mundo e nem em pessoas, nem na nossa própria família. Depositar a nossa total confiança nas pessoas é um engano. Depositar a nossa total segurança naquilo que passa é um engano. Ah, Maria, mas você está querendo dizer o quê? Que a gente não pode amar, confiar nas pessoas? Sim, nós devemos amar e confiar nas pessoas, mas não nossa total segurança. Não depositar a nossa total confiança e segurança naquilo que passa, nem nas coisas terrenas. Nós devemos amar a quem Deus nos confiou amar. Mas você está entendendo? Que as pessoas também passam. Que as coisas do mundo, tudo passa. Mas que Ele não passa. Que Jesus é eterno. Não foque naquilo que te adoece. Mas foque naquele que te reergue todo dia e diz, tenha força. Mesmo que diante das lágrimas, diante das dificuldades. Tenha força. Mas não as suas forças. Não as forças dos outros, mas a força que só há nele, só há em Jesus. Não perturbe o vosso coração. E é exatamente essa palavra que eu trago aqui hoje. Que eu vou ler, que está em João, capítulo 14, versículo do 1 ao 14. Jesus, único caminho. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou também vós estejais. E vós conheceis o caminho para onde ir, aonde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Se me conheceis, também certamente conhecereis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostrai-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus, há tanto tempo que estou convosco e não me conhecestes, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizeis, mostrai-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-o menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou junto ao meu Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vos farei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, Jesus sempre foi muito específico. Ele é específico. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Jesus é a verdade. Como ele diz aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, enquanto os discípulos os questionavam. E no começo aqui da palavra diz, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. É Jesus dizendo a mim e a você, não se perturbe o vosso coração.
foque em Deus. Porque desconforto vai ter, dificuldades virão, lutas virão. Enquanto estivermos nesse mundo, vai ter desconforto, vai ter luta, vai ter dificuldade. Mas não foque nisso. Viva a sua vida, as lutas diárias com Deus. Encontre a paz em Deus e não nas coisas que passam, não no mundo. Encontre a verdadeira paz que está em Jesus. Não alimente pensamentos negativos. Não alimente aquilo que adoece a sua alma. Não olhe para trás, olhe para frente, olhe para o presente, olhe para Cristo, que já se sacrificou por você, já morreu por você para te salvar, já ressuscitou, está junto ao Pai e irá retornar, irá voltar. Mas Ele te ama com um amor infinito e com a misericórdia infinita. Mas não adianta você dizer: eu te amo, Jesus, eu quero te buscar, eu quero te adorar, eu quero te amar, eu quero estar contigo, se você vive remoendo coisas, focando naquilo que é insignificante, se auto-sabotando, né? Tranquilize o teu coração e não perturbe o teu coração. Busque aquilo que é sagrado, busque Jesus, busque se encontrar com Ele na palavra de Deus. Vá à igreja. Busque alimentar a sua alma com a verdade que é Jesus. Outra coisa também, Jesus é o único caminho para a salvação, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse. E é exatamente isso. Devemos buscá-lo. Devemos nos direcionar a Ele, pois a igreja faz isso. Coloca Jesus como centro? Sim, porque Ele de fato é o centro. Porque todos nós que somos membros do centro da cabeça que é Jesus, nós somos os membros do teu corpo, do corpo que é Jesus, porque Ele é a cabeça, Ele é o centro. Todos os santos, os arcanjos, os anjos, a Virgem Maria, todos nos direcionam ao único caminho que é Jesus. É Ele o centro. Ele nos ajudam, os santos, a Virgem Maria, a Palavra de Deus, a intercessão dos santos, a intercessão da Virgem Maria, da Mãe de Jesus, nos direcionam a Ele, a Jesus, porque nele há a salvação. Ele tem o poder. Há poder no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que há o poder. Pois Ele é a verdade. E nós podemos olhar, nós olhamos ao redor, e as pessoas querem encontrar a verdade, em colocar a sua confiança em algo. Mas, gente, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Ele é nosso Deus, Ele é nosso Salvador, que nos direciona à eternidade. Por meio dele há a eternidade, só por meio dele há a salvação. Para buscarmos o céu. Ele é o nosso alvo. Para nos salvar, pois Ele nos salvou e quer nos salvar. Salvar a nossa alma, mas a decisão é nossa, a decisão é sua, a decisão é minha. Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa se lança lá porque ela continua na sua vida medíocre, na sua vida miserável de pecado, na sua vida da lama do pecado, da sujeira do pecado, e é por isso que ela se direciona ao inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus é justo, mas Ele não manda ninguém para o inferno. É a gente mesmo que se condena quando a gente não se arrepende dos nossos pecados. Porque a vida cristã é uma luta. Lutar constantemente contra os nossos defeitos, contra as nossas falhas, contra os nossos pecados. Mas devemos buscá-lo
não depositar a nossa total confiança nas coisas, como eu disse, e nem em nós mesmos, porque nós somos falhos, pequenos pecadores, limitados. Mas Deus não é limitado. Jesus não é limitado. Não devemos... mas eu sei a verdade. Você não sabe tudo. Eu não sei tudo. Nós somos limitados. Nós somos muito pequenos para acharmos que somos alguma coisa. Isso é arrogância. E nós somos muito pequenos. Precisamos nos rebaixar diante de Jesus. Não somos melhores que ninguém e nem menores. Somos farinha do mesmo saco. Todo mundo é farinha do mesmo saco? Como assim? Como assim? Somos filhos de Deus, todos nós. Seja lá qual for o pecado, seja lá qual for a vida que está levando, seja lá qual for. Somos seres humanos. Nós precisamos buscar a misericórdia em Deus, somos filhos de Deus. Todos nós temos um chamado, e o chamado é a santidade, a salvação, o céu, a boa nova, que é a eternidade, é Jesus, é a salvação, o céu. Nós temos um chamado. Gente, vamos parar numa caixa, um caixão, como dizem, caixa preta. Todos nós vamos para baixo da terra, vamos virar pó. Viemos do pó e ao pó retornaremos. Para de achar que você é melhor que alguém. Cuidado com o seu ego. Cuidado. Nós devemos tomar cuidado com o nosso ego. Porque nós não somos nada. Que ele cresça e eu diminua. Exatamente. É Jesus. Ele é o centro. Ele é tudo. Nós não somos nada sem ele. Sem Deus nós não somos nada. Não conseguimos nada. Mas é pela graça de Deus. Se você conseguiu alguma bênção na sua vida, se você está sendo abençoado na sua vida, não é por você. É por Jesus. Porque ele está agindo na sua vida. Mas é ele. E ele deve ser glorificado. Ele deve ser glorificado. O homem não é o centro. O homem não deve ser o centro. A mulher não deve ser o centro. Jesus deve ser o centro. É Jesus. Ele há nele poder, somente nele. Porque ele é a salvação. E os santos entenderam isso. Os discípulos entenderam isso. Quando Jesus disse aos discípulos para irem e levarem a boa nova, pregarem para todas as nações, expulsar demônios, curar enfermidades, era por eles? Não era por eles mesmos, pelo poder deles, mas pelo poder do nome de Jesus. Eles expulsavam demônios, eles curavam, eles oravam pelas pessoas, eles intercediam pelas pessoas, mas eles sabiam que o poder vinha de Jesus, do nome de Jesus. E é exatamente isso, como os santos também fazem, intercedem por nós. Mas eles sabem que o alvo é Jesus, assim como os discípulos. Intercedem por nós porque o alvo é Jesus. Com a sua vida, com o exemplo deles, buscaram a vida toda, renunciaram ao pecado. Então o alvo sempre será Jesus. Não me canso de dizer que a minha fé vive isso. Coloca Jesus como centro. E aqui é um assunto para outra explicação, mas já expliquei aqui muitas vezes. O único que é adorado, amado e colocado como centro na minha fé, e deve ser colocado na fé cristã sempre, é Jesus, porque nós somos cristãos, exatamente isso.
devemos e buscamos ser, né? Porque não é fácil, mas devemos buscar ser imitadores de Cristo, assim como os santos e os discípulos buscaram ser. Obedeceram a Deus. Então é assim que os santos fizeram. E é assim que nós devemos fazer. Obedecer a Deus, renunciar ao pecado, dizer não ao pecado, imitar a quem? Jesus. Devemos ser imitadores de Cristo. Mas para sermos imitadores de Cristo, é necessário pedir a Ele o discernimento, pedir a Ele sempre a compreensão do Teu Espírito Santo, pedir a sabedoria, a ciência que está nele, que está no Espírito Santo dele, que está em nosso coração, pois o Espírito Santo habita em nosso coração, né? Devemos sim buscar Jesus na oração, nos encontrarmos com Ele diante das aflições do mundo. Se você está vivendo uma grande alegria, graças a Deus, mas se você está vivendo uma tristeza, uma provação, algo difícil, também louve a Deus, porque você está vivo, você está vivo. E Deus está contigo em todos os momentos. Louve a Deus. Mas saiba disso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não se perturbe o vosso coração. Nele encontramos a verdade. Então, muitas pessoas querem encontrar a verdade está nela, sim. Mas não se engane, não ache que você sabe tudo. Não pense que você sabe de tudo porque você leu, porque você entendeu isso e aquilo, porque você viveu mais, porque você não sabe de tudo. Isso é prepotência. Entenda, a gente precisa aprender a cada dia mais a ser um bom cristão. E não tem como ser um bom cristão fechado nas suas próprias ideias. Por quê? Porque todo dia nós precisamos se encontrar com Jesus e dizer: Jesus, eu preciso de Ti, porque sem Ti não sou nada, porque é o Senhor a verdade não está em mim. Porque dizer que a verdade está em Ti, ou achar que você sabe de tudo, que você sabe mais que o outro, porque você tem um cargo, porque você estudou mais, porque você leu mais, você está colocando você mesmo como centro, não Jesus. Cuidado. Cuidado. Nós devemos, eu e você devemos tomar cuidado com isso. Todos nós. Pois é Ele que é a verdade. Ele é a verdade. E nós aprendemos com Ele. Ele nos orienta. Ele nos capacita. E também aprendemos com pessoas que seguem a Ele. Gente, não se prenda a achar que porque você vai na igreja, porque você reza, porque você lê a Bíblia, porque você faz isso e aquilo, você é melhor que alguém. Não é. Porque tem muito ateu. Tem muitas pessoas que, infelizmente, claro, tem que crer em Deus, né? Todos nós precisamos ter fé. Ser ateu é ser vazio. É ter um vazio tão grande que se decepcionou com tanta coisa que não crê mais em nada. Isso é triste, claro que é triste. Mas tem muitas pessoas que não creem em nada ou que até creem em Deus, mas não seguem uma religião, não seguem uma igreja, mas fazem caridade, mas ajuda o próximo, vive amando as pessoas. Não se vangloria por nada. Vive sua vida em paz, tranquila. Então, cuidado. 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 Porque nós não somos nada. Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cuidado. Cuidado em achar que você é melhor que alguém porque você vai na igreja, ou porque você lê a palavra de Deus, ou porque você... Não. Cuidado.
acolha aquele que está fora. Acolha aquele que não conhece Jesus ainda. Acolha aquele que não conhece a verdade que é Jesus. Chame-o para perto. Não afaste ele. Não afaste ela. Mas ame, porque Jesus faria isso. Porque Jesus fez isso. Ele foi ao encontro das ovelhas machucadas, das ovelhas feridas, daqueles que nunca ouviram falar de Deus, daqueles que não estavam no caminho do Senhor. Ele foi lá e disse, Jesus disse, eu vos perdoo, mas não tornes a pecar nunca mais. É isso que ele diz para as pessoas que estão aí na impureza, no pecado, afastadas. Eu vos perdoo, mas não peques mais. Ou seja, converta-se. Segue-me. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo. Busque a salvação. Porque não há como conquistar a salvação se você continua no pecado, se você não renuncia a esses pecados, se você não renuncia a sua vida velha. Não há como. E não há como também se você vive para si, no seu egoísmo, no seu ego, né? No seu ego. O nome egoísmo já diz, egoísmo. De achar que, não, você não é melhor que ninguém, você não sabe mais que ninguém. Você não sabe de tudo. Você pode sim ensinar as pessoas podem aprender com você, mas não se engane. Não se engane. Achando que você sabe de tudo e a verdade está em você somente. Não. A verdade está em Jesus. A verdade está nele. Ele é a verdade. Nós somos imitadores de Jesus. Que ele cresça e que eu diminua. Tá bom? Então é isso que eu vim trazer aqui a vocês hoje, que é uma palavra muito necessária e é uma explicação, uma reflexão que eu estava tendo comigo mesma, questionamento. O Espírito Santo me traz essas palavras, ele fala em mim, ele traz em meu coração aquilo que eu preciso trazer aqui a vocês, que eu preciso falar com vocês. Tá bom? Então é isso. Vou encerrar com glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio e para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.